Ao sair com a família e amigos, uma boa pizza é sempre bem-vinda. Temos a certeza de que se trata de um momento inesquecível, cheio de sabor e que agrada a todos. A Pizzaria Napolitana é referência em estrutura, bom gosto e qualidade. Com a autêntica receita italiana, o recheio é perfeito, a textura da massa e a crocância na medida certa. Na Pizzaria Napolitana, todos os ingredientes são cortados de forma artesanal com muito carinho e profissionalismo. Rodízios nas quartas, quintas e sextas-feiras, com acompanhamento de petiscos. À la carte de terça a domingo e buffet livre por quilo ao meio-dia, de segunda a sábado. Pizzaria Napolitana. O sabor na medida certa. Em frente ao INSS. Teleentrega. Fone 3358-5952. Quite untakeable. Say your life is unmistakable. Olá, uma excelente noite de terça-feira tradicional do Roda de Conversa. Depois a gente acompanhar aí o programa com o nosso querido, Alessandro Muliterno. Eu, Silvana Grande, tô na área e com um convidado muito especial. Representante comercial, locutor publicitário. E hoje vai ensinar pra gente a perder aquele medo de falar em público. Você aí que tem aquela dificuldade quando está entre os amigos, ou mesmo na escola, na faculdade, precisa fazer alguma apresentação e daí dá, aquele baque. Poxa, o que eu faço? Bem, as dicas perfeitas para você, então, que está precisando se sair muito bem quando o assunto é comunicação. Leandro Rouveia, meu querido, seja bem-vindo ao Roda de Conversa. Boa noite. É uma simpatia, Dá pra ver que ele sorri. 5 anos, né? Oh, deu uma travadinha na internet, mas tu ficou sorrindo, viu, Lê? Ficou bonito. Tudo começa com um sorriso, né, Lê? Um dos segredos é esse, para descontrair. O pessoal que está buscando o segredo de falar em público, não tem muitos mistérios, Mas, Sil, retomando, assim, a alegria de poder conversar com você depois de enfim, quase 5 anos sendo tua colega, a gente, com muita criatividade, fez o rádio, desenvolveu muitos planos e ideias, e isso foi gratificante, E eu te guardo com muito carinho, uma lembrança muito boa. A gente teve uma afinidade legal, Então, hoje estar falando com você através da Lagoa TV também é uma grande alegria. Verdade, eu sou grata aí por tudo que tu me ensinaste, E galera, vocês não têm noção. Lê, tu lembra quando a gente fazia passos? Que a gente não encontrava às vezes efeitos na internet? Galera, a gente criava efeitos dentro do próprio estúdio. Então, falar em público também é ter criatividade e dar aquela estudada no espelho. Como é que a gente pode começar para ir perdendo esse medo de falar aí então com as pessoas e se tornar mais falante, conseguir se comportar perante um público que você é acostumado, fez tantas aberturas de shows nacionais. Sil, eu comecei a minha carreira aos 16 anos no rádio, e na verdade de lá para cá muita coisa aconteceu. Então a necessidade de subir no palco, a necessidade de apresentar eventos fez com que eu também perdesse essa timidez, o medo, que para muitos hoje acaba sendo um empecilho até na hora de conseguir um cargo melhor na empresa, de buscar um resultado melhor ou dar a sua opinião. Mas se você sente medo de falar em público, e se você acha que é o único, não se preocupe, porque você está equivocado. Uma pesquisa, inclusive, feita pelo jornal Sunday Times, é um jornal britânico, com 3 mil pessoas, apontou em primeiro lugar o medo de falar em público. As pessoas têm mais medo de falar em público
do que medo de altura, do que medo de problemas financeiros, de doenças, como hoje a gente vive essa pandemia, e de águas profundas, e o medo da própria morte. Então, infelizmente, o medo de falar em público ele é considerado um dos maiores medos do ser humano, mas não é difícil de você superar. Existem técnicas, e a conclusão, então, que a gente pode estabelecer diante dessa escala é que o ser humano, então, ele tem esse medo desde a infância. Prova disso é que na escola não é cobrado dos alunos a leitura em voz alta, e as professoras deveriam exigir mais isso, porque na fase adulta a pessoa, o profissional expressaria melhor, teria menos medo de falar em público, né? Mas eu quero descontrair um pouco. Algumas citações, aliás, foram atribuídas a autores diferentes, que eu não me atrevo a citar o nome, mas essas pérolas, elas cabem muito bem. Eu só vou dizer que não são da minha autoria, são frases que fazem parte de um anedotário mundial e mostram muito bem o nervosismo que as pessoas sentem quando precisam falar em público. A primeira, Sil, e nossos queridos internautas, a galera aí do Facebook, do YouTube também, o cérebro é uma coisa maravilhosa, né? Ele começa a funcionar no instante em que nascemos e só para na hora que a gente precisa fazer um discurso diante da plateia. É maravilhoso o cérebro, geral. Né? A outra curiosa também é que, assim, quando me encaminho para a tribuna, né, para fazer um discurso, só Deus sabe o que eu vou falar, mas quando eu começo a falar, nem Deus sabe nem mais. ele. Né? Se for de improviso, então, mesmo com o papel já é difícil, imagina na improvisação. Tu sabe que o papel, ele é um vilão na hora de você falar em público, porque ele demonstra a insegurança. Na verdade, você pode ter uma cola, que a gente fala, são os tópicos, né? Porque toda ideia, ela tem um início, o meio e o fim. Então, você pode elencar o assunto, os temas e ter a cola ali na mão ou num papel, mas o ideal é você conhecer o assunto. A partir do momento que você entende do que você está falando, aí você vai aplicar as técnicas para falar em público, porque, na verdade, a respiração, ela conta muito, porque quando a gente fica nervoso, a respiração ela fica entrecortada e você acaba gerando ansiedade, o medo, e isso dá o branco, dá o bloqueio, e o microfone também é um grande vilão. Você sabe disso, né? Quantas vezes a gente tinha que entrevistar clientes ou convidados e a gente tinha que preparar antes de eles entrar no ar. Conversando com a gente, eles falavam perfeitamente. Colocou o microfone ou a câmera, aí gera uma dificuldade visual, quem sabe, Lê? Que perguntas você vai me fazer? Como é que vai ser? Então, é normal, é natural. E isso acaba por prejudicar, né? Porque quantas vezes, na própria escola, como eu disse, a gente deixou de fazer uma apresentação, na universidade que você está se formando e se afirmando profissionalmente, né? Você teve medo de falar em público. Quantas vezes você recusou convites interessantes em sua carreira profissional por medo de se expressar também? Ou quantas vezes você ficou quieto numa reunião de trabalho, numa conversa familiar ou entre amigos, porque achou que seria criticado, enfim, quantas vezes talvez você deixou de vender ou demonstrar um produto, serviço, razão de medo, enfim, mas será que falar em público, se é um bicho de 7 cabeças, ou nós o classificamos exageradamente? O que você me diz? Pois é, essa questão que tu falaste em relação à escola, eu vou usar o meu exemplo. Eu sempre gostei muito de fazer as leituras. Então, geralmente, quem que sempre fazia as leituras era a Silvana, né? Então, teve na 5ª série, se eu não me engano, a professora dizia, começa a Silvana, vai o de trás e assim consecutivamente. Então, ali havia um incentivo. A Silvana era a primeira da lista. Mas, geralmente, era sempre eu, ou sempre mais um aluno. Então,
eram os mesmos. E na faculdade não foi diferente, Lê. Na faculdade também era o grupo, se reunia aquele que não gostava de fazer muita coisa, aquele que era mais falante e aquele que era mais inteligente. Eu, no caso, era mais falante, né? Tomava conta da conversa. Então tinha o inteligente, tinha o que não fazia muita coisa, que a gente botava ali o nome junto, e quem ficava ia nas apresentar. cordas. Então, realmente, né, eu acredito assim que para mim não foi um bicho de 7 cabeças, justamente por esse incentivo familiar desde a infância, né? Mas isso influencia bastante, e quando né, você Silvia? é muito regrado dentro da tua própria casa, você não pode falar, você não pode ter a tua opinião, você não pode se expressar. E isso não é coisa, gente, de 50 anos atrás, que criança não podia ouvir a conversa dos pais. Na minha infância também eu tinha essa dificuldade, né? A criança não dá palpite, criança não opina, criança não tem que achar nada. Mas eu acho importante esse incentivo a dar voz para as crianças, até para elas reconhecerem os seus próprios sentimentos e se expressarem, né? E se criarem adultos que sabem principalmente o que estão sentindo, né, Lê? Sem dúvida, o meio social ele influencia muito, Silvana. E a gente sabe disso porque, como você falou, muitas crianças hoje ainda são dentro da própria casa, nem é censurada, mas não são estimuladas, não tem um diálogo. Aí na escola, essa falta de leitura em voz alta, que tem que ser talvez até usada como avaliação para na fase adolescente ou adulto, a pessoa já superar esse medo de falar em público, né? Mas se o que existe, na verdade, nós sempre falamos isso no rádio, né? É uma voz treinada e uma voz preparada. Então, para falar em público também exige muito treino, muita dedicação. Não é fácil. A gente, como profissional, tu sabe bem disso, e quando a gente sobe no palco ou vai participar de um programa, ou inicia numa nova rádio, bate o friozinho na barriga, mas você acaba com algumas técnicas superando e não demonstra isso, né? É como o jogador de futebol. Por que ele se torna tão bom, ele se torna craque? Porque ele treina muito, ele treina 8, 10, 12 horas por dia, ele tem uma intimidade com a bola, ele se condiciona. O soldado também, né, ele sobrevive e vence o seu inimigo porque ele conhece as fraquezas do seu oponente. O médico faz uma cirurgia com sucesso, salva vidas, ele estudou muito e continua estudando. E quem quer falar em público não pode também parar. Você tem que se qualificar, você tem que começar a fazer, porque o meu colega fala por mim, na apresentação de um trabalho, eu vou escrever e alguém apresenta. Coloca a cara a tapa, sem medo de ser feliz. Alguns pontos que ajudam, Sil, alguns fatores fundamentais, né? Hábito da leitura. Você lê bastante, Sil? Não leio muito. Mais revista e internet. Deveria, né? Literatura não é meu forte. Porque você enriquece o teu vocabulário, né? E para quem quer falar com mais segurança e clareza, é leitura, e em voz alta. Muita gente acaba lendo sem usar a voz, acaba memorizando, lendo em voz baixa, né? Então, quanto mais você exercitar essas ações, você vai ter mais poder de argumentar e, além de fisgar, né, a atenção do seu público, né, pela objetividade do discurso. Também é preciso saber se a hora de parar. O bom orador, ele administra as pausas, porque são fundamentais. Essa linha de pensamento, além de possibilitar que os ouvintes reflitam sobre o tema, né? O controle emocional também é o principal fator para evitar o lapso de memória, foi o que eu falei agora há pouco, né? A respiração, para você controlar a ansiedade, para controlar o medo, para não ter o famoso branco que pode ocorrer, né? E os mais eloquentes oradores, eles recorrem a essas técnicas, né, para neutralizar esse mal-estar que é provocado pela respiração. Ana Paula Portuguesa, ela é jornalista e produtora da BIT 98 e também da Rádio Globo.
e ela admite que falar em público é complicado, mas ela conta o segredo para disfarçar essa timidez no ar. Você tem que esquecer que tem muita gente olhando ou ouvindo, e isso funciona para mim, diz ela, né? Finjo que estou na minha casa conversando com a minha família. Ela lembra que a confiança e a simpatia também são essenciais. Então, quando você pega um papel e fica lendo, isso não vai passar credibilidade. O certo é você ler, entender o assunto, falar do próprio jeito, né? E essa naturalidade, ela transmite mais firmeza. Sorriso, né? Você falou ali que eu fiquei sorrindo. O sorriso, ele prende o público, né? E é tão bom você ver uma pessoa sorrindo. É um ato de simpatia, de descontração. Então, para diminuir a quantidade de adrenalina liberada por causa do medo e que provoca esse nervosismo, você tem que conhecer o assunto, ordenar o raciocínio que é concatenar essa ideia. Começo, meio e fim. Pratique bastante e aprenda a identificar as qualidades da comunicação. Lê, tem pessoas que usam caneta, tem pessoas que usam clips, tem Sim. pessoas que usam vários objetos distintos para tirar, né, a sua adrenalina pelas pontas dos dedos. Tem, inclusive, grandes nomes que fazem isso. Funciona? Funciona, na verdade, você descarrega toda a sua adrenalina, o nervosismo naquele objeto. O pessoal usa também o laser, né, que é para marcar texto, quando você tem apoio de material visual. A caneta é sensacional, né, funciona de verdade, né, então muitos com o papel na mão também, mesmo que não utilizem, mas eles têm a certeza que se der um branco, eles têm esse material. Apesar de que o papel, ele passa essa insegurança. No início, Silvana, quando eu tinha que apresentar algum evento, eu sofria uns 15 dias antes. Eu tinha dor de barriga, Amado. perdi o Nunca, sono. né? Não, isso que tu tinha 15 dias antes, e eu que tinha 1 hora antes do evento, com um vestido longo, maravilhoso, 1 hora antes de subir no palco. Cadê a Silvana para apresentar? Tá no banheiro. Caramba! Não, isso assim, é natural. 15 dias eu sofria um pouco, daí já no dia do evento era terrível, né? Daí esquecia todo o texto. E eu acabava escrevendo também todo o material que eu ia ler, tudo que eu ia falar, até as vírgulas, os pontos, as palavras, mas daí chegava na hora eu não conseguia utilizar o papel, e daí era uma tragédia, né? Mas praticando, com o passar do tempo, você fazendo, é muito natural, né? Controle a sua respiração, a gente esquece de respirar até no dia a dia da forma correta, que é inspirar e depois a gente tem que expirar, né? Então essa é a respiração correta. Se você fizer esse controle de respiração antes de iniciar o seu discurso, a sua apresentação, vai dar um nervosinho, mas você vai conseguir. Ler em voz alta pelo menos 20 minutos por dia, pratique isso. Se possível, grave a sua voz para você perceber as falhas de dicção, onde você... Realmente isso que o Lê está falando é importante, né? Dar ênfase nas palavras-chave, né, Lê? Lembrando que estamos ao vivo, pessoal. Você que está nos acompanhando pode deixar a sua mensagem, seu recado, seu beijo, seu abraço aí. Leandro Rovea, ele que fala diretamente de Soledade, um grande comunicador aí. E nós trabalhamos juntos, né, durante alguns anos e foi muito bacana, pudemos aprender muito um com o outro e a gente vai para um breve intervalo comercial e voltamos já já para a gente continuar esse bate-papo bem interessante, para a gente perder aquele medo de falar em público. Se você passa por isso, acompanhe que a gente volta rapidão.
Estamos de volta, é o Roda de Conversa dessa terça-feira, agradecendo aí o Anarbal Cavagnoli, que deseja uma boa noite pra gente. Boa noite, meus amigos, grande abraço a todos. Guga do SAMU de Soledade, que saudade. Boa Rose noite, também boa deseja noite. uma ótima noite pra noite. Beijo, Rose. E a comunicação também é improvisação, não é mesmo, Lê? Depois de você falar da respiração, da importância da leitura diária em voz alta, se gravar, se ouvir, a improvisação, mas também vem com o tempo, não é mesmo? Sem dúvida. Outra situação, Sil, que é bastante usada é você ter um profissional como referência, né? Você deve ter feito isso, eu fiz muito no início, de você se inspirar num profissional, talvez do rádio, talvez da televisão, ou um próprio professor, muitas vezes. Ele fala muito bem, que legal, eu quero... então você passa a prestar atenção e vai ter como referência esse profissional, essa pessoa, né? Outra questão é você saber para quem vai falar, qual o objetivo. Eu não posso falar do que eu não entendo. Se eu for falar de mecânica, eu não entendo muita coisa. Se eu for falar de segurança, também não é minha área. Então, você tem que falar do que você realmente entende ou estudar o Você segue mandando a sua mensagem aqui na nossa programação, é o Roda de Conversa, todas as terças-feiras, sempre a partir das 21 horas. Hoje falando aí sobre o medo de falar em público. E nós temos algumas histórias para contar para o pessoal também em relação a falar em público, né, Lê, que a gente já passou por algumas. Você lembra da Exposol? Eu lembro, quando atrasou o show. A gente fez a gente fez muitas micagens, brincadeiras e colocamos a cara a tapa. Lembra que eu não conseguia subir de volta pro palco? Te reboquei, né? Alguém daí te empurrou de baixo pra cima. Me empurraram pela bunda, Rony. Tiveram que me empurrar, gente. Isso aconteceu na Exposol. Sei lá... 50, 100 mil, nem sei quantas mil pessoas tinha. E daí tava o Leandro lá e eu desci do palco, tava jogando CD pra todo mundo e dali um pouco eu não conseguia subir porque eu era tipo bem mais gordinha. Eu tô com 90 quilos, mas eu tinha 120 naquela época, eu acho, né, Lê? E eram uns 2, 3 aqui, ó. Foi muito divertido. Então são coisas que às vezes a gente tem que fazer para animar o público, para descontrair ainda mais shows assim, galera, nacional, que às vezes dá esse problema em relação a horários, do artista sair de um lugar, ir para outro, até chegar... Quem é que dá a cara a tapa? Os locutores, né, Lê? A gente tem muita história, né, Sil, para contar e isso vale, assim, em shows, dentro da própria rádio, muitas vezes o improviso que acontece, o pessoal não percebe, porque o locutor ele tem que ter essa maestria, ou o próprio orador, no caso de apresentar uma palestra, né, ele tem que ter esse jogo de cintura, mas também a gente tem que saber o que evitar, né, na hora de falar em público. A gente colocou aquela vez a cara a tapa, fez brincadeira, a galera aceitou de boa, mas muitas vezes numa plateia muito grande você pode também correr o risco de ser vaiado, né, de ser não ser percebido. É só um começar que... daí o estrago é muito grande, né? A gente sempre teve um carinho muito grande pelos nossos ouvintes, verdade, pela galera, e até hoje, né, se o pessoal sente muita falta aí do trabalho que a gente fez em Soledade, porque a gente se entregou de corpo e alma, né? Foi um trabalho, assim, diferenciado de toda a rede que a gente fez parte. Eu acredito que a nossa unidade foi uma das que mais se destacou, né, com esse trabalho, e foi essa dupla, que tem nome, Silvana e Leandro, né, então o público, eles tiveram sempre...
É uma questão de respeito até, né, Lê? O pessoal sempre respeitou, teve carinho, inclusive pela forma com que a gente acabava levando a programação, né? Levando essa atenção aí com a nossa audiência. E outra coisa que também é muito importante, que eu gostaria de levantar contigo, Leandro, é em relação a vozes, que a gente lembra que nos tempos primórdios do rádio, a voz, o vozeirão, era de uma grande importância. E hoje é mais esse entusiasmo, essa alegria, essa descontração, essa interatividade com o público mesmo, que acaba chamando mais a atenção do que o próprio vozeirão. Não é mesmo, Lê? Na verdade, um dos requisitos quando se falava em trabalhar no rádio era ter um vozeirão, né? E hoje comunicação, espontaneidade e naturalidade, porque quando você se posiciona de uma forma superior ao teu público, ao teu ouvinte, ao teu telespectador, você se distancia dele, a naturalidade te aproxima. Então a gente precisa ser mais natural possível. Você não precisa fazer vozeirão, você não precisa enfeitar muito o teu português, inclusive, porque as pessoas elas querem gente igual, né? Então, gente igual a elas. A gente não pode criar caricatos, né? Que são os personagens do rádio, da televisão. Então, a não isso ser já que passou seja aqui, né, prévio, né? Que tem os caricatos, mas que é marketing, são né? cômicos, Justamente né? para isso. Na verdade, inclusive as grandes campanhas, Sil, de publicidade hoje, do nível Brasil, eixo Rio, São Paulo, as capitais, se você perceber, a gente não tem mais locutor, a gente são atores, né? Com vozes naturais, e aí no final do spot, no final do áudio, aí vem a assinatura do locutor, mas, na verdade, o que as agências de publicidade hoje buscam é essa naturalidade. Isso serve também no nosso dia a dia, serve numa palestra, serve numa apresentação. A gente deve cuidar, Sil, também os prolongamentos, né, que é uma coisa que são vogais ditas de maneira prolongada. Isso é um vício nosso, inclusive... Se você não cuidar, tá fazendo sem notar, né? Entre uma palavra e outra, isso é o fruto da ansiedade nossa, de pensar muito rápido e não conseguir falar da mesma velocidade. Então, a gente pensa 4 vezes mais rápido do que fala. Olha que interessante. Acaba que você vai são bengalas, né? Segurada. Dá uma pensada, né? Mas não é por isso então, que a pessoa possa desistir, né? Ao contrário, aí dúvida. que ela tem que continuar tentando. Tem que evitar Tem que evitar. Nós já vamos descobrir, né, Rony? Que maravilha, estamos aqui com ele, que é representante comercial, locutor publicitário, também aí grande comunicador de rádio, que está repassando conhecimentos para a gente poder fazer um bate-papo, seja na nossa família, seja com os nossos amigos, no trabalho, até porque a comunicação, né, Lê, é importantíssima para você poder dar as suas opiniões e muitas vezes você acaba se calando e isso gera problemas e problemas, né? Tem que se expressar. Hoje o mundo ele é feito de opiniões, ele precisa de pessoas que se manifestem e cada vez mais com a comunicação da forma que está andando, né? A gente não pode se tornar alheio a isso, né? Então tem que estar preparado no seu serviço, no seu trabalho, na área profissional, na faculdade. Se você precisar fazer a sua apresentação, faça. Se você for escalado no seu bairro, eu quero que você fale em nome do nosso bairro. Vai lá, estuda um pouquinho, respira fundo. Se você errar, tenta de novo até você conseguir. E nunca a gente está bom o suficiente, né? Vai aprendendo, sempre vai aprimorando. Isso vale para todos os profissionais. E na comunicação é mais ainda, porque não existe
um aprendizado finito, né? Ele é infinito. Quanto mais você treina, melhor você fica. Mandar um beijo para Neiva Godinho, que está nos assistindo, também a Silvana Ruschel. A Silvana, também nossa colega de comunicação, viu? Lá de Santa Catarina, verdade. Nos assistindo. Beijo, Sil, obrigada pela tua companhia. E Lê... Eu vou contar para ti onde eu estou, então. Eu estou em Santa Catarina. Opa! Achei que estava na Soledade, não? Tá viajando. Tô longe, como você falou no início, né? Como representante comercial, eu também tenho essa caminhada que acaba exigindo que eu esteja em vários lugares na semana. Então acaba que hoje eu estou em outro estado, mas com o coração aí no Rio Grande do Sul, né? E Leandro, você começou com 17 anos, né? Trabalhar já com 16. locução. 16 com locução. Atualmente é locutor publicitário, também representante comercial. Para você ver como sendo um bom comunicador, e quando a gente fala de comunicador, não é só gente que trabalha em rádio não, tá, pessoal? Você se comunicando bem, você pode trabalhar em qualquer área. Estudando o assunto, as portas se abrem muito mais, não é mesmo? Sem dúvida. É preciso você estar disposto, né, e buscar essa qualificação, porque as empresas hoje querem pessoas comunicativas. Se você tiver preparado, você vai ocupar um cargo melhor, vai ter um salário melhor, né? Então tudo isso vai facilitar a sua vida. Muitas vezes a gente se acomoda, eu já estou tranquilo, já está bom assim. Gente, todo dia é dia de você buscar mais, se preparar. Então não pare, se prepare, sempre. Mas para isso tem que falar. E para falar, tem essas dicas mais que especiais que o Leandro está trazendo para a gente. Tem mais alguma aí, Lê? Sil, as palavras usadas repetidas também a gente tem que ter cuidado. Principalmente no começo da frase, o fim da frase, que vira um estereótipo de apoio, que pode ser assim... Uhum. Temos aqui Leandro Roveia dando algumas dicas para a gente perder o medo de falar em público. Hoje eu para não finalizar com essas palavras, né, Lê? Seria isso? Me chamou a atenção porque o locutor ele usava no início. A gente está com um pouquinho de corte sempre esse profissional, essas repetições, elas deixam a locução pobre também, deixam a sua apresentação são vícios de linguagem, né? Tu poderia repetir elas, por gentileza, Lê? Que a gente perdeu um pouquinho o teu contato. Pode ser aí, assim, tipo assim, no caso, então... No caos. Aí também, né, Lê? Não faz isso com nós. Tipo assim, também o pessoal usa muito, né? Esse tipo assim, são palavras repetidas. Mas gírias se você também, gravar, né, Lê? Muitas gírias, né? Mas hoje na sua apresentação em público cabe uma locução espontânea, com uso de gírias, né? Só a gente não pode também avacalhar muito, dependendo do público. Você não vai falar como um magrão, né? Pô, meu, olha só. E aí, beleza, depende, né? Galera. Tá curtindo a ideia, né? Agora, você vai numa escola falar com adolescentes, por exemplo, Aí você cabe, tem né? que mudar totalmente o teu vocabulário, não é mesmo? E isso vale para vestimenta também. Você tem que se preocupar com a roupa. E isso você sempre se preocupou muito, né, Silvio? Quando você apresentava algum evento, ou mesmo como cantor, assim, você sabia a forma de se colocar em público. Eu tenho bastante cuidado também, porque quando você vai falar para a gurizada, você não vai de terno e gravata, que daí você fica tiozão, né? Então, se você vai falar para a gurizada, Vai de All-Star.
vai de all-star, vai de camiseta, vai de jeans rasgado e usa até da gíria, porque você vai se aproximar, né? Seja natural. Agora, se for uma apresentação, muitas vezes a gente apresentou protocolos sociais, eventos sociais e apresenta, né? Então, Sim. o evento, ele exige, ele requer uma roupa mais condizente, né? E isso também já muda totalmente e já dá mais segurança para a pessoa falar em público, você não acha? Te deixa... mais confortável, quem sabe, Lê? Mais confortável, o pessoal já te olha de uma forma mais agradável, porque infelizmente a gente vive num mundo que é visual, né? A todo momento, a todo instante. Então também acaba sendo importante esse contexto todo. Agradecendo a Judite Amorim, que está com a gente também. Obrigada, Judite. Nós estamos falando aí sobre pode repetir, perder o medo de falar em público. Sim, Leandro? Acabamos perdendo contato. O assunto é perder o medo de falar em público. Já várias dicas foram levantadas aí pelo Leandro. Voltamos! Falávamos da vestimenta, né, Lê? Que hoje o mundo é muito visual. Verdade, né? A gente tem que cuidar a apresentação, né? Tanto da roupa, quanto... daí vale cores, modelos, né? Para onde você estiver, né? Então, cuide muito bem disso. A sua vestimenta. E qual é a receita, afinal, então, né, para se tornar um bom orador? O pessoal deve estar se perguntando, tá, Leandro, mas você está falando desde os 16 anos, a Sil também já tem experiência, vários profissionais já praticam. Não existe receita mágica, né, que transforme alguém num bom orador. Todos os caminhos, hoje, eles são trabalhosos, né, Sil? E difíceis, exigindo, na verdade, muita vontade nossa, querer, né, perseverança e determinação. E vamos seguir tendo determinação e esperança e cuidando respiração e fazendo 20 minutos de leitura, né, conforme as dicas aí já que o Leandro passou pra gente, para você já ir treinando. Rolou um espaçozinho para você poder ser orador? Seja orador, não é mesmo, Lê? Não tem milagre, é só fazendo. E você pode ser, então, a próxima pessoa a conquistar o seu espaço, um melhor espaço dentro da sua empresa, colocando as suas opiniões junto da sua família, porque é importante que todos saibam o que você pensa, o que você está sentindo, para colaborar, inclusive, com a sua comunidade. Mas é claro, né? Não ofendendo ninguém, porque tem gente também que abusa, né, Leandro, um pouco dessa questão aí de acabar expondo demais o que pensa, o que sente e acaba até ofendendo as pessoas, não é mesmo? O Roda de Conversa, então... Leandro está no hotel, né? Conforme ele já comentou, lá em Santa Catarina, a gente acabou perdendo o contato. Vamos ver se ele retorna. Retornou, Lê. Estou te ouvindo, tudo bem, Sil? Coisa boa poder estar contigo, poder conversar. E como tu já vinha dizendo, né? É uma constância de aprendizado, né? Né? Verdade. Né? Perceba que nós, como que eu profissionais, falei, né? Esse né, a gente até tem um conhecido, né, que usa muito, né? Não, então... Então a gente tem que... É verdade. Eu lembro o vídeo que a gente fez também. Sim, claro que eu lembro. História, né, se o... Foram anos. E em primeiro lugar, assim, 5 anos de a gente se sentir trabalho, bem, né, Lê, com as pessoas que a gente está pode... também é importante. Agora nós temos o áudio e não temos o vídeo. Pode repetir, Lê?
Já estamos quase finalizando o nosso roda de conversa e foi maravilhoso. Acho que, né, acredito que todas as pessoas puderam acrescentar um pouco mais aí em relação a perder esse medo de falar em público. Fale você também, que as oportunidades apareçam e com certeza você vai se dar muito bem, viu? Confie em você em primeiro lugar, não é mesmo, Leandro? Obrigada pela tua presença, maninho. Sempre uma satisfação falar com você. Eu que agradeço, senhor, e a gente fica à disposição, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta também, ou se quiser, posso deixar meu WhatsApp à disposição. Por favor, redes sociais. A gente 54999790171. Ajuda sempre, de coração, a gente oferece para os amigos, né? Então, se você tem medo de falar em público, vai superar esse medo logo, logo, e com certeza, tanto eu quanto a Sil, a gente sabe do que você está enfrentando, mas não é um bicho de 7 cabeças, né, como falou a Silvana, e a gente, com o tempo, vai superando e você vai perceber que é natural, isso faz parte de qualquer desafio, você vai ter que enfrentar esse bicho-papão. Com certeza. E numa próxima oportunidade eu vou querer trazer você aqui, mas para fazer algumas leituras, né? Vamos também mostrar essa parte mais de locutor publicitário, que você é expertise no assunto, hein, Lê? Um beijo, roda de conversa de hoje vai ficando por aqui, agradecendo a tua companhia, parceria, e na semana que vem tem mais. Rony Moresco na técnica, muito obrigada, maninho. Até mais, bom descanso, até. Daqui a pouco tem Talk Show.